Olá, meu amigo, minha amiga, chegamos à nossa última aula nesse tema sobre as cláusulas obrigatórias do contrato social, primeira parte. Nós vamos ter aí um próximo tema que também vai tratar de cláusulas obrigatórias, onde nós vamos analisar essencialmente capital social, administração, destinação de resultado e exercício social. Tá? Mas, antes disso, evidentemente, nós temos que tratar desse nosso último assunto aqui, neste primeiro tema, que diz respeito ao objeto social, a sede e o prazo de duração. Então, vejam lá, põe na tela para a gente, por favor, a primeira questão importante aqui relacionada às cláusulas obrigatórias, que é o objeto. Toda sociedade precisa ter um objeto, né? E o objeto da sociedade nada mais representa do que aquilo que a sociedade se predispõe a fazer, daquilo que a sociedade irá explorar, irá desenvolver. Então, quando eu pergunto qual é o objeto da sociedade, na verdade, o objeto social é aquela atividade econômica que ela vai explorar, né? É aquela atividade econômica que ela vai exercer. Tudo bem? É evidente, né? É evidente que esse objeto, como em qualquer negócio jurídico, o contrato social de uma sociedade também é um negócio jurídico, ele deve atender a alguns requisitos para a sua validade. Ele deve ser lícito, né? Ele deve ser possível e ele deve ser determinado ou pelo menos determinável. Então, vamos lá, vejam o conceito aqui que eu coloquei para vocês. O contrato social deverá conter a indicação das atividades constitutivas do objeto social, de forma precisa e detalhada. Nos termos do artigo 104, inciso 2º do Código Civil, o objeto ele deve ser lícito. Então, se eu constituir uma sociedade que tenha por objeto o cultivo, né, de cannabis, né, ainda não havendo uma autorização específica, né, para fins de extração do óleo para o canabidiol, né? Digamos que eu esteja querendo cultivar cannabis, né? Simplesmente para vender aquilo como substrato para a maconha. É evidente que o objeto desta minha sociedade, por ser ilícito, né, não terá validade. Então, em primeiro lugar, esse objeto precisa ser lícito. Além disso, ele tem que ser possível, né? Possível, é fundamental, né, que aquele objeto possa ser implementado, possa ser realizado. Constituir uma sociedade que tem por objeto as viagens interplanetárias, né? Evidentemente, né, isto ainda não é possível. Então, da mesma forma, não será adequado constituir uma sociedade que tenha este objeto social. E, por fim, tem que ser um objeto determinado, ou pelo menos determinável. Então, essa cláusula do objeto ela é muito importante. Muitas vezes, os alunos me perguntam, professor, a minha grande dificuldade está em depois encontrar o KNAI correspondente. Olha, eu, na verdade, sugiro o caminho inverso. Né? Eu, ciente daquilo que o meu cliente busca explorar como atividade, eu vou à tabela KNAI da Receita Federal, busco as atividades mais próximas, né, e aí eu reproduzo no contrato exatamente o texto que consta da tabela KNAI. E com isso nós evitamos qualquer problema, né, junto à Receita e também junto à Junta Comercial. Certo? Vejam, agora o que se entende, né, por um objeto preciso e claro? Coloca na tela aqui pra gente. Entende-se por precisão e clareza a indicação de gêneros, então é comércio, é indústria, é serviço, né? E as espécies correspondentes, né, de atividades. Então, eu preciso indicar gênero e as espécies correspondentes, né, a cada um desses gêneros. Então, eu tenho lá como gênero, né, de atividades comércio, indústria e serviço. E é claro que eu vou ter diversas espécies. Né? Então, comércio de quê? Comércio de veículo. Não, comércio de bebida. Não, comércio de calçados. Indústria. Indústria de quê? Indústria de pneus. Indústria de confecções. Indústria de calçados. Serviço. Serviço de ensino, serviço de transporte, de hospedagem, de educação. Então, é fundamental, né, para a precisão e clareza do objeto social que ele contenha o gênero e a espécie de atividade que será desenvolvida, que será explorada. Certo? Bom, agora, exemplo de uma cláusula, né, que discipline aí a questão do objeto social. E aí, como exemplo, eu vou tomar algo que
está muito em moda, né, que é a constituição de holdings, né? Pessoas até montam cursos sobre holdings. É muito válido, muito interessante, mas a holding nada mais é do que uma sociedade que tem por objeto deter, né? Ser detentora. Detentora do quê? Pode ser detentora de imóveis, de bens, né? São as chamadas holdings patrimoniais. Então, eventualmente, num planejamento sucessório ou num planejamento que visa uma proteção patrimonial, eu constituo uma holding para transferir para esta holding os bens, né, que serão deixados por aquele que busca fazer este planejamento sucessório, ou destino aqueles bens que que se visa proteger, né, num planejamento patrimonial, né? Além disso, a holding também pode ser uma sociedade que não vai operar propriamente dito, mas vai deter várias sociedades operacionais. Então, imagine uma holding educacional, né? Nós temos algumas companhias abertas que são consideradas holdings educacionais. Então, eu tenho aí uma holding educacional que detém várias sociedades que são mantenedoras de diversas faculdades. Então, muitas vezes eu constituo uma holding para centralizar nessa holding os diversos investidores e acionistas e debaixo da holding eu coloco lá uma infinidade de sociedades operacionais que vão explorar as suas atividades dentro de um determinado segmento, tá bom? Então, exemplo aqui de uma cláusula contendo o objeto social de uma holding. Vejam lá. A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócio cotista ou acionista. Então, esse é o típico objeto de uma holding, né, que é não operacional e que tem por finalidade apenas, né, participar de outras sociedades, tá? Bem como a administração e locação de imóveis próprios. Aí já é o caso de uma holding que eu vou constituir, sobretudo, para um planejamento sucessório ou num planejamento patrimonial, onde eu transfiro para essa pessoa jurídica a propriedade de diversos imóveis, imóveis que poderão ser locados, poderão ser utilizados numa operação de venda, né? Então, esse é um exemplo aí de objeto, de cláusula de objeto social de holding. Certo, senhores? Tudo bem? Bom, superada a questão do objeto, né, com as suas especificidades, vamos agora para uma outra cláusula obrigatória em todo o contrato, que é a indicação da sede social. Inclusive, do ponto de vista procedimental, quando vocês levam o contrato social a registro, antes é fundamental que o documento já tenha sido submetido à análise da prefeitura, com base, em regra, num carnê do IPTU, né, da capa do IPTU, que vai dar para a prefeitura as dimensões daquele imóvel que servirá como sede. E a prefeitura, considerando a atividade a ser exercida, o KNAI indicado para a exploração da atividade, vai fazer uma análise, né, se aquele local, primeiro, está numa zona que admite a exploração daquela atividade e, segundo, né, se ele tem lá uma metragem mínima necessária para a exploração daquela atividade. E aí, então, superada essa fase perante a prefeitura, aí então nós temos o prosseguimento do processo com o arquivamento do documento na junta comercial, tá? Então, muito importante aí a escolha da sede, né, a escolha do endereço para sediar o empreendimento. Então, vejam lá, o contrato social, ele deve indicar o endereço completo da sede social e de eventuais filiais. Quando eu digo endereço completo, eu digo o quê? Primeiro, eu tenho que indicar o tipo. Então, é uma rua, é uma avenida, né? É uma alameda, né? Então, o tipo e o nome do logradouro. Então, Rua Pedro Álvares Cabral, né? Avenida Dom Pedro II, Alameda dos Aicás. Então, eu vou dar o tipo, né, e o nome do logradouro. Depois, o número, né? O número e eventual complemento. Então, Avenida República do Líbano, número 2350. Agora, digamos que seja um prédio. Então, Avenida República do Líbano, número 2350, bloco B, 15º andar, conjunto 151. Tá? Então, aí eu vou indicar o complemento deste endereço. Além disso, fundamental, indicação do bairro, né, ou distrito. Por exemplo, né, bairro de Indianópolis, bairro de Higienópolis, bairro da Consolação. Né? Então, preciso indicar aí o bairro distrito.
Município, fundamental, São Paulo, Campinas, né, Vinhedo, Roseira, né, e a unidade federativa em que está localizado este município. Né, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Salvador, né, e por fim, claro, o CEP. Né, então, o CEP. Essas informações todas elas são indispensáveis para a correta construção desta cláusula. Se faltar qualquer uma dessas informações, né, o CEP, por exemplo, tenham certeza que o documento de vocês sofrerá exigência e não será arquivado na junta comercial. Tá? O documento será devolvido, né, para que vocês adequem corretamente as informações que são necessárias nesta cláusula que indica, né, a sede social. Beleza? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Né, exemplo de cláusula. Está lá, para vocês terem aí o modelo. Né, então, cláusula que trata da sede social. A sociedade tem sede e foro na cidade de, por exemplo, São Paulo. Estado de São Paulo. Daí vocês vão indicar o tipo do logradouro. Na Avenida República do Líbano, né, República do Líbano, número 2301, né, 12º andar, conjunto 35, bairro Indianópolis, CEP 04521, né, 010, onde funcionará seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior por deliberação dos sócios. Então aqui, neste exemplo de cláusula, eu estabeleci que a abertura de filiais dependerá de deliberação dos sócios, né, como uma matéria aí submetida à apreciação dos sócios da sociedade. Legal? E para encerrarmos essa nossa última aula, a última cláusula obrigatória, necessária em todo o contrato, é a cláusula que trata do prazo de duração. Né? As sociedades elas podem ser constituídas por um prazo indeterminado, 90%, 95% das sociedades arquivadas na junta. Eu cheguei a ser vogal, julgador da junta comercial aqui do estado de São Paulo, por indicação do governo do estado, né? Fiquei na junta comercial durante alguns anos, né? E aí lá eu tive essa experiência prática, 95%, 98% das sociedades são constituídas por prazo indeterminado de duração. É a regra, né? É a praxe. Mas também é possível, né, optar-se por constituir sociedades por prazo determinado, e acontece. Né? É comum, né? É pouco comum, mas acontece. Tá? Então, vejam lá, prazo de duração. Põe na tela para a gente. O contrato deverá estabelecer o prazo de duração da sociedade. Então, por quanto tempo aquela sociedade, né, deverá ser constituída? Deverá ser indicada a data de término do prazo da sociedade, quando o mesmo for determinado, ou declarado que o prazo da sociedade é indeterminado. Então, muito importante indicar a data do término da sociedade, se ela foi constituída por um prazo determinado, ou declarar que a sociedade é constituída por prazo indeterminado. Tá? Exemplo, então, aqui de cláusulas tratando desse assunto. A sociedade iniciou suas atividades importante aqui para a junta comercial, informar a data em que ela inicia suas atividades. Pode ser no momento da Constituição, iniciou suas atividades nessa data, por exemplo, né? E tem prazo de duração indeterminado. Essa é a regra, né? Sociedade constituída por prazo de duração indeterminado. Mas também eu posso estabelecer, né, o período de duração. A sociedade iniciou suas atividades em tal data e tem prazo de duração determinado de 5 anos. Ou, né, tem prazo de duração determinado até 28 de abril de 2029, por exemplo. Tá? Então, você tem aí a possibilidade de construir a cláusula de prazo de duração dessas duas formas. Né? Ou indeterminado, e aí eu vou declarar que o prazo é indeterminado, ou determinado, se for determinado, eu tenho que dizer até quando. Tá? Essencial isso. Certo, senhores? Tudo bem? Então, com isso, nós chegamos aqui ao fim deste nosso tema, né, tratando dessa primeira parte das cláusulas que são consideradas obrigatórias e que devem constar de um contrato social. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aqui tido contato com várias questões práticas que poderão ser empregadas no dia a dia, no exercício da sua advocacia consultiva, nesta área tão importante que é o direito societário. No nosso próximo tema, nós vamos para a segunda parte das cláusulas obrigatórias.
E nós vamos tratar basicamente de 3 cláusulas, que são as 3 cláusulas finais. Capital social, muitas questões relacionadas a capital, a administração da sociedade, e por fim, o que todo sócio espera quando ingressa numa sociedade, a destinação dos resultados e também o exercício social. Certo, senhores? Foi uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.